Olá, caminheiros, paz e bem. Nós estamos no quinto encontro da nossa cartilha, o encontro que tem por tema o Pai Bondoso. Essa é uma parábola, talvez a mais conhecida dentro da obra do Evangelho de Lucas, uma das mais conhecidas de modo geral, né? Eu acho que ela rivaliza em conhecimento com a parábola do bom samaritano, né? Que são duas imagens que são fundamentais na tradição cristã, né? Que são representadas tanto nos textos como nas pinturas, nas artes, nos teatros, nas nossas comunidades, enfim. Normalmente são retratadas essas parábolas, que de fato são belas histórias que Jesus contou. Pois bem, nós falamos no encontro passado dos dos dois primeiros textos, né, que são duas parábolas independentes, mas que têm o mesmo tema, que é o da procura, do encontro e da festa. E agora nós chegamos no ápice desse texto, do capítulo 15. E é sempre importante a gente não perder de vista para quem que Jesus está contando, né? Para um grupo, são grupos antagônicos, né? São grupos que rivalizam. Um grupo dos cobradores de impostos, que eram tidos como impuros, né? E dos pecadores, ou seja, gente que é excluída ali da vivência religiosa, embora não fique claro, né, quem é esse grupo dos pecadores, é alguém que eventualmente não vive conforme a lei ou conforme a interpretação da lei dada pelos fariseus e escribas, né? Então, o primeiro grupo é esse, de pessoas que estão vivendo de forma errada, né, para a religião, e o segundo grupo é justamente dos fariseus, que são aqueles que nos evangelhos são inimigos de Jesus, são oponentes de Jesus, né, que dominam as sinagogas, que estão ali nos interiores, né, lembrando que as sinagogas são as capelinhas de oração, né, nas vilinhas, né, e tem também escriba, o escriba ou doutor da lei, dependendo da sua tradução, é aquele que vive ao entorno do templo, né, que tem ali sua formação e domina pelo poder, né, intelectual, quer dominar o povo, né, porque se julga o verdadeiro conhecedor das vontades de Deus. Perfeito? Dito isso, vamos ao nosso texto, que é muito bonito, muito rico de detalhes, né? O texto começa dizendo que esse homem tem dois filhos. É curioso porque o texto não apresenta a figura materna, né? E talvez a gente vá descobrir, ao decorrer da leitura, né, por que que isso acontece, né? E aí nós temos o filho mais novo, que aparece logo de sopetão e pede parte dos bens deste pai. Por certo que a audiência de Jesus não chegaria a ficar escandalizada quando um filho mais jovem vai pedir a herança do pai. Porque, né, quem nunca em um momento de juventude não teve esse desejo, né, de sair de casa, de, enfim, deixar os pais? Agora, o que causa estranheza, o que é desconcertante nesta parábola, não é necessariamente o filho pedir, embora isso seja muito grave na tradição judaica, né? Porque quando um filho pede a herança do pai em vida, né, quando o pai está vivo, é meio que ele está decretando a morte do pai, segundo a Torá, né, segundo a lei. Mas, além disso, o que chama a atenção, o que deixa o público desconcertado, é que o pai simplesmente dá. Ele reparte os bens, né, em três partes, entre ele e os dois filhos, e dá a parte para o filho mais jovem. Isso chama bastante atenção porque, na tradição judaica, o pai tem a palavra final, né? E o pai podia, simples e puramente, dizer: se aquieta, filho, não vou dar. E pronto, acabou. O pai tem a palavra final, né, no poder familiar judaico, né? Mas esse pai é diferente, e o texto já começa a dar indicativos que esse pai é diferente. Vendo que o seu filho
está desejoso de conhecer, de sair ali do seu poder, do seu domínio, enfim, ele reparte os bens e o filho pega, né? E aqui é interessante porque para o filho, o filho está dizendo, está decretando que para ele o pai está morto. Mas os bens ele ainda quer, né? Ele pega os bens, não é que ele vai embora sem nada, né? Ele quer a parte dos bens, né? Ele não quer estar submetido ao pai. Então ele pega os bens, vende e vai embora para uma terra, aqui não diz claramente, mas é uma terra estrangeira, como a gente vai perceber, porque eles criam porcos, né? E em Israel não tem criação de porco, porque o porco é um animal impuro, né? Tanto a arqueologia escava por todo lugar, e é curioso a gente saber desse dado, e não encontra ossada de nada que remeta aos porquinhos, né? Porque o povo realmente seguia à risca essa prescrição, né? Ou, né, não há muita documentação de porquinhos ali na terra de Israel. Pois bem, e aí o filho pega, vai viver numa terra estrangeira, não se diz exatamente como ele gastou o dinheiro, né? Mas diz que ele viveu uma vida lá desregrada, diz algumas traduções, né? E, e sobreveio uma fome onde ele estava, né? E aí ele teve que se sujeitar a um trabalho. E, e o trabalho era tão indigno, seria o mais indigno para um judeu. O trabalho dele era cuidar de porcos, que era o animal por excelência impuro na tradição religiosa judaica. Mas a situação dele era pior, né? Como se a gente dissesse que o fundo do poço ainda tinha um alçapão, porque não é que ele foi cuidar dos porcos e daí conseguiu viver com dignidade. Não, ele não tinha, ele estava numa situação tão miserável, né, tão perdido, que ele estava pior do que os porcos, porque diz o texto que ele queria comer a lavagem, a comida dos porcos, e nem isso era permitido, né? Ou seja, para quem ouve Jesus na época, já consegue imaginar a cena e perceber que esse judeu, ele, né, ele se perdeu completamente, ele estava no nível mais baixo que um ser humano podia atender, podia chegar, né? Quer dizer, está totalmente sem dignidade, ele não pode nem comer a comida dos porcos. E aí começa o processo de mudança, né? De pensamento dentro dele, né? Ele cai em si, né? O texto fala em metanoia, que é mudança, né? Não é bem conversão, mas é uma mudança de pensamento. E aí ele pensa, reflete no seu coração. Eu já declarei que meu pai está morto, mas junto com meu pai, eu sempre via, né? Provavelmente ele reflete, né? Que tinha a galera que era diarista, que trabalhava com meu pai e que não passava as privações que eu estou passando. Então, eu não mereço mais ser chamado de filho, porque eu decretei a morte dele quando saí. Gastei tudo que ele tinha, a parte que me cabe, né? Gastei. Mas eu vou voltar e pedir pelo menos que ele me acolha como um dos seus criados, né? E ele volta, faz o caminho de regresso. Aqui na cabeça do filho também tem uma coisa que a gente deve chamar a atenção, que era muito corrente na época de Jesus, e que Jesus vai criticando nos textos, né? E dentre os textos esse é um exemplo clássico, que era uma teologia baseada no mérito, né? Quer dizer, se eu cometi pecado, eu não devo mais ser chamado de filho, né? Eu não consigo mais alcançar a misericórdia. E aí o filho volta. Dentro dele tem essa mentalidade, né? Eu pequei e o pecado me afastou completamente de
do meu pai, né? Eu errei, né? Então, ele volta, prepara todo o seu discurso e retorna para a casa do pai. E ele fala o discurso, né? Quando ele encontra o pai. Do pai não se diz nada nessa primeira parte. O pai ficou na casa, né? E não diz que o pai mediu esforços de procurar, porque nas duas primeiras parábolas tem a procura, né? Aqui o pai não vai atrás. É o filho que tem que cair em si, né? E refletindo, volta para a casa do pai. E quando o pai vê o filho de longe, aí sim, ele corre ao encontro, ele sai da casa e vai ao encontro do filho mais novo. E ele tem já o discurso ensaiado, ele fala, né? Eu errei contra ti e contra o céu, não sou digno de ser chamado, olha, veja o que tem na mentalidade religiosa da época, né? Quem é pecador não é digno de ser chamado de filho, né? Tudo isso é uma interpretação errada da lei, né? Que impunha vários fardos nas costas daqueles que não viviam uma vida segundo a interpretação oficial, uma vida santa, uma vida pura, né? Pois bem, dentro dele está isto, né? Eu não mereço mais ser chamado de filho, trata-me pelo menos como um dos teus servos, um dos teus diaristas, né? Mas o pai não dá nem ouvidos, é como que silenciasse a fala do filho, né? O texto não fala, não tem um espaço do texto que fale de perdão, embora a cena toda possa remeter a isso, né? Mas para nossa leitura, esse pai ama de tal forma que ele nem ofendido ficou. Para ele, o que passou, o que aconteceu, não importava. O que importava é que esse filho retornou, né? E aí nós temos as marcas, né, desse retorno. Trazei a melhor túnica da casa normalmente era do próprio pai, né, que era usada só em dias festivos, então é como se o pai, né, desse ali a dignidade própria dele, né? Então traz a melhor túnica, a melhor roupa, que era do pai, a roupa mais festiva, dá-lhe um anel para o dedo, né? Ter um selo, ter um anel com o selo da família, representa no mundo antigo duas coisas. Uma, que você não é escravo, você pertence a uma família, né? E outra, que com este anel você tem direito aos bens da família, aos bens que lá no começo ele tinha esbanjado. Pois bem, mas agora o pai traz de volta o anel no dedo. E a sandália, que também remonta à dignidade, né? Não do caminhar, não com os pés descalços, né? Mas caminhar ali firme, né? Calçado. Então, esse menino foi plenamente integrado na vida da família. Ele volta para ser filho, de fato, com todos os direitos, com todos os privilégios, né? Porque o que mais importava para o pai não é o que ele fez, mas é o retorno dele. Ele ter voltado com vida para casa, né? E note que esse pai é totalmente diferente, né, do que a gente poderia pensar. Esse pai não exige nenhum pedido de perdão, esse pai não exige nenhum sacrifício, esse pai não dá nenhum castigo para o filho, que era basicamente a imagem que os fariseus e os escribas faziam de Deus. Deus podia até te perdoar, mas para isso você tinha todo o itinerário. Tinha que ir ao templo, levar sua oferta, encontrar o sacerdote, né? Ou levar sua oferta quer dizer comprar sua oferta lá no templo, né? Encontrar o sacerdote, para ele fazer um sacrifício, e aí Javé Deus ia perdoar daquele pecado específico. Mas se saísse fora, cometesse outro pecado, tinha que fazer de novo o processo. Enquanto o Deus Pai que Jesus apresenta não exige nada,
O perdão, a acolhida, é 100% gratuito, é só pela misericórdia dele. Pois bem, e também note que não é que ele recebe o filho ali envergonhado, na surdina, não, é preciso fazer festa, porque esse filho voltou. E ele faz a festa, chama a vizinhança, mata o novilho cevado, enfim. E eu brinco sempre quando eu reflito esse texto com os meus alunos, que se o texto tivesse terminado aqui, estava tudo muito bem, estava tudo muito bonito, era festa. Mas o texto não termina, porque tem a segunda parte, né? E a segunda parte é do filho mais velho, o filho que fica em casa, né? Quando ele está regressando do campo, ele ouve música, dança, aquela festança toda. Chamam dos escravos, e esse diz que é a festa, né, do irmão ter voltado. E aí ele faz birra, né, ele bate o pezinho, né, ele não quer entrar na festa, não quer entrar na casa. E o pai, que é de fato o centro da parábola, não é o filho, é o pai, ele também vai ao encontro do segundo filho. Note, o pai sai de casa para encontrar o filho mais novo e sai de casa para encontrar o filho mais velho. No fundo, esse pai só quer que os dois tenham relações fraternas, né, que retomem as suas relações fraternas. E note que o filho vai dizer: eis que há tantos anos te sirvo como um escravo e nunca transgredi uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Esse texto todo mostra que esse filho não se via como filho, mas como um funcionário do pai, um cumpridor de ordens, né? Porque primeiro ele diz isso, né? Eu estive aqui cumprindo as tuas ordens como escravo, e depois ele diz que nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos, não com a família, né? Quer dizer, ele também tem uma relação, né, rompida ali com o pai, embora ele não tenha percebido. E ele continua: agora, quando chega esse teu filho, não é mais o meu irmão. Percebe na fala dele? Não é mais o meu irmão. Agora, quando chega esse teu filho, que gastou teus bens com prostitutas, não tem como ele saber, né? Sempre que eu leio esse texto, chega nessa parte, se o cara foi para uma terra longínqua, para uma terra distante, estrangeira, em um tempo que não tinha comunicação, não tinha rede social, não tinha como ele saber como ele gastou o dinheiro. E aí vem a pergunta, né? Será que não era com isso que ele imaginava gastar? Bem, não sei, isso é só uma conjectura. Eu sei que para ele a fraternidade está rompida. Nunca me deste um cabrito, e agora para esse que, né, foi embora, tu dás um novilho, que é muito melhor do que um cabrito, né? Muito, né, mais valioso, né? E o pai responde com uma misericórdia também tão grande quanto para o primeiro, né? Filho, tu estás sempre comigo. É como se fosse um chamado para ele perceber que ele é filho, que o pai está ali de coração aberto, que o pai não acha que ele é só um escravo ou só um servo. O pai ama-o como um filho que ele de fato é. Mas era forçoso que festejássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão, note, o filho mais velho fala esse teu filho, e o pai devolve este teu irmão, quer dizer, você precisa enxergar que ele é o irmão, ele é seu irmão voltou. É preciso se alegrar porque ele estava perdido e foi encontrado. Então, no fundo, o que esse pai quer é que os dois filhos voltem a dividir a mesa, voltem a ter laços de fraternidade. Irmãos e irmãs, terminando assim o capítulo 15, a gente consegue perceber bem que o filho mais novo
na parábola, se a gente fosse prestar bem atenção lá no início, são os cobradores de impostos, são os pecadores públicos, são aquelas pessoas que, aos olhos da religião oficial, já não tem mais jeito, já se perderam no caminho. E o filho mais velho fica fácil de marcar, né? Porque é representado por dois grupos na parábola, os escribas e os fariseus, que consideram-se os verdadeiros cumpridores de toda a lei de Deus, mas que pensam Deus não como um pai, e sim como um juiz implacável que só dá ordens, só dá proibições, e que viver bem com esse pai é cumprir todas as ordens. Pensando assim, eles não percebem o amor misericordioso do pai, de um pai que tem o coração de mãe, né? É um pai que ele é completo aí, né, se a gente for prestar atenção, né? Porque as atitudes dele não é de um pai da época, não era esperado que um pai agisse assim. São atitudes de uma mãe que acalenta, que vai ao encontro dos dois, que quer fazer festa com os dois e os dois em fraternidade. Então Jesus conta esta parábola convidando os grupos que se achavam mais santos a olhar não com uma fraternidade rompida, mas se alegrar quando um que estava caído decide retornar para a vivência comunitária. Certo? Irmãos e irmãs, um forte abraço, paz e bem.